Boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o Felipe de novo. Ahn, Agradeço ao José, o José Mendes, por aceitar o convite de palestrar aqui na nossa segunda Secomp. E falar que o José Júnior, ele é engenheiro eletricista pela SESCAG, tecnólogo em automação industrial pela UTFPR e mestre em engenharia elétrica pela UTFPR. Tem experiência na área de eletrônica industrial, instrumentação e instrumentação biomédica. Atualmente doutorando em engenharia elétrica e informática industrial pela UTFPR. Bom, passa a palavra aí para o José. Obrigado, Felipe. Bom, então, boa noite a todos. Obrigado agradecer mais uma vez pelo convite, né, de estar ajudando mais uma vez ao TFPR na divulgação científica, né, já que sou um dos filhos da casa, né, um dos alunos aí da UTF de tanto tempo. E, bom, meu nome é José, mas geralmente o pessoal me conhece, eu me chamo mais de JJ, então sinto-se à vontade a me chamar assim também, fica mais fácil. Bom, então o título da apresentação hoje, na verdade, mais um debate, mostrar um pouquinho mais das ideias e colocar alguns conhecimentos também nessa área de pesquisa, ao qual eu já venho trabalhando aí já entre 7 e 8 anos, tá? Explicar como é que funciona um pouco da parte da eletrônica e como que você pode aliar ela na computação, principalmente numa área tão grande que tem bastante aplicação e sempre tem uma grande urgência, que é a área da engenharia biomédica. Então, como tratar tanto da parte eletrônica, juntar com softwares, com desenvolvimento de sistemas embarcados e a própria computação, para fazer algo que possa ajudar as pessoas nesse âmbito da engenharia biomédica. Então, vou focar um pouquinho aí na instrumentação desses sistemas, como que a gente consegue captar sinais, que tipo de circuitos que a gente precisa, e também um pouco na parte de software, mostrando um pouco das técnicas dessa área, então, tão grande, que é a área de biosinais. E como a gente tem vários biosinais que a gente pode fazer aquisição no nosso corpo, eu vou focar naquele que eu já venho trabalhando há algum tempo, que é o sinal de eletromiografia de superfície, também conhecido como SMG, que, na verdade, é o sinal elétrico que a gente obtém através das ativações voluntárias dos músculos esqueléticos. Então, ou seja, cada vez que nós estamos fazendo uma ação, a gente está movimentando o braço, andando, falando, a gente está excitando os nossos músculos esqueléticos, e a eletromiografia de superfície é essa técnica que vai fazer essa aquisição desse sinal e vai utilizar esse sinal para as mais diversas aplicações. Então, é isso que nós vamos ver hoje, nessa nossa conversa aí de sábado à noite. Os corajosos que estão aí nesse sábado tentando aprender um pouco mais sobre essa área de biomédica. Bom, então eu vou focar mais na SMG, nessas tendências, e eu vou fazer um pouquinho diferente, porque a minha história, né, nesse ramo da própria engenharia biomédica, da própria eletromiografia, ela meio que se confunde com os aspectos da construção, desde o desenvolvimento de sistemas até sistemas em hardware, até a parte de software, de sistemas de processamento. Então, ao longo da palestra, eu vou contando um pouco das minhas experiências e também comentando como foi desde o início, que parte da breve, de como fazer essa aquisição, até os estágios em que a pesquisa está hoje, também com alguns grupos de pesquisa. Então, eu vou fazer esse resumo daquilo das pesquisas que eu já trabalhei, já fiz, e também de alguns laboratórios ao qual eu atuo, né, que trabalham nesse mesmo tema. Também vou comentar um pouquinho sobre os fundamentos dessa técnica de eletromiografia de superfície, porque, veja, nós estamos falando para um curso de engenharia de computação, e mesmo eu, que sou engenheiro eletricista, a gente tem uma visão um pouco mais exata da coisa. E vocês vão ver que esse campo, ele demanda um tato um pouco mais na área das biológicas, na área da medicina, da anatomia, da fisiologia. Então, muitos conceitos que a gente vê lá na química, na biologia de ensino médio, a gente vai resgatando e vai aprofundando, e a gente vai mesclando isso daí com a engenharia. E mostrar um pouco como são essas etapas, né, em detalhes, etapas de aquisição, de processamento,
principalmente desse processamento biológico desse sinal, que é a eletromiografia de superfície. Eu tenho esse chavão comigo que, quando a pessoa ela consegue trabalhar com eletromiografia de superfície, ela consegue trabalhar com qualquer outro biosinal, porque vocês vão ver que existe um quê a mais de dificuldade quando a gente trabalha com esse tipo aí de biosinal. E também vou comentar um pouco dos resultados recentes da nossa pesquisa, que também se confunde aí com esse histórico que eu venho já de trabalhos nessa área. Então, o principal objetivo, tá, dessa palestra, dessa conversa do dia de hoje, é mostrar um pouco dessa área da engenharia biomédica, tá? Como é uma área muito vasta, uma área muito grande, mesmo a área de eletromiografia é uma área imensa, eu sempre digo isso, que eu gosto de fazer o mesmo exemplo de colocar o doce na boca da criança e logo tirar. Ou seja, mostrar um pouco de tudo aquilo que a gente pode fazer com a eletromiografia de superfície, de tudo aquilo que a gente pode fazer com engenharia biomédica, mesclando eletrônica com computação, e logo depois tirar. Por quê? Porque depois vocês vão avançando um pouco mais no conhecimento e vão buscando por conta, já que esse conhecimento é muito vasto, tá? Então, o que eu vou fazer hoje é soltar algumas pequenas provocações e algumas ideias até de trabalhos futuros que vocês podem desenvolver, tá? No próprio curso de vocês, tá? E assim aí também vou deixar meu contato depois para, se vocês tiverem alguma ideia, alguma dúvida, ou quiserem trabalhar com algo assim, a gente pode até redirecionar e pensar em alguns projetos futuros, tá? Bom, mas então, vamos começar um pouquinho, né, sobre quem sou eu, né? Grande pergunta, né? Quem somos nós? Bom, eu comecei a trabalhar com engenharia biomédica já no meu primeiro curso de graduação, em que eu fiz na UTFPR de Ponta Grossa, onde eu moro atualmente. E o meu curso é o curso de tecnologia em automação industrial, minha primeira graduação. Aparentemente, assim, quem já conhece um pouco de automação industrial sabe que trabalha muito com CLP, com robótica, com sistemas de redes de informação industrial, protocolos Profibus, Profinet. Mas o que aconteceu? Nesse meio tempo, comecei uma iniciação científica já na área de engenharia biomédica com o professor que foi meu orientador até o doutorado. Né? Ele foi meu orientador de doutorado. E a gente trabalhou aí lá no tempo da iniciação científica, até a conclusão do meu curso de tecnologia e automação industrial, com o TCC para fazer o acionamento de um braço robótico utilizando a eletromiografia de superfície. Então, lá no longínquo 2014, tá? Então, eu estou aqui, naquele 2014, um pouquinho mais juvenil, tá? E nesse meu TCC, nós desenvolvemos, né, no caso, foi eu e mais 2 colegas, desenvolvemos um sistema para fazer aquisição de sinais musculares. Vocês podem ver aqui, nós temos eletrodos e cabos alocados na região aqui do braço. Esses eletrodos estão captando sinais do bíceps braquial e estão enviando para um sistema aqui de aquisição de sinais, tá? Um sistema que faz a coleta de sinal e manda para um computador, que a gente tem uma aplicação aqui em LabVIEW. Dá para ver um pouquinho só na tela ali, os sinais passando. E a partir desses sinais, então, sendo reconhecidos, a gente estava fazendo o acionamento de um robô ali de 1 grau de liberdade, pelo menos que é esse grau de liberdade que a gente tem do braço, né, de fazer esse movimento aqui comandado, né, pelo cotovelo. E a partir disso, então, a gente começou esses trabalhos envolvendo a eletromiografia de superfície, sinal muscular, e acionamentos robóticos. Tá? Então, esse foi o meu TCC da automação industrial. Bom, logo em 2015, eu fechei a automação e iniciei o mestrado. E na própria UTFPR de Ponta Grossa. Nesse mesmo ano também, a gente criou um laboratório que ainda não existia na própria UTF aqui de Ponta Grossa, que é um laboratório que mesclava tanto engenharia biomédica quanto engenharia esportiva, e é o laboratório ao qual também hoje eu estou alocado, que é o CIEB, que é o Centro de Instrumentação nas Engenharias Biomédicas e Esportivas. Então, com mais 2 alunos e eu, a gente nós criamos esse laboratório, e a partir desse laboratório, né, a gente sempre tem essa característica de, um laboratório de esportes, né? Então, muitas demandas vinham para nós, principalmente de outros cursos de educação física que nós temos aqui na cidade, como da Universidade Estadual de Ponta Grossa,
demandas que vieram também de instituições como a APAE, o Hospital Regional, a APACD, e a partir dessas demandas, então, nós desenvolvemos dispositivos para auxiliar os próprios profissionais de educação física, médicos, fisioterapeutas, com equipamentos que possuem um baixo custo de elementos de aquisição, tá? E a partir, então, da engenharia, a gente constrói alguns sistemas para que eles possam utilizar durante as suas análises. Então, nós criamos lá em 2015 esse laboratório que tem esse viés tanto da área esportiva quanto da biomédica, sendo o nosso carro-chefe da biomédica a própria área de acionamentos, de reconhecimento de sinais envolvendo a eletromiografia de superfície. Já em 2016, eu pude defender o meu mestrado, que foi um upgrade a mais do meu TCC. Então, vocês viram que no meu TCC eu fiz a aquisição de um sinal do braço, apliquei esse sinal em um robô, em um grau de liberdade, assinando esse robô. O problema do mestrado era, e se nós queremos trabalhar com mais de um sinal ao mesmo tempo? Como é que a gente vai fazer a aquisição de mais de um sinal? Então, durante os 2 anos de mestrado, trabalhei no desenvolvimento de uma armband, ou seja, um bracelete, uma pulseira, que continha ali nela vários canais de aquisição de eletromiografia de superfície, de sinal muscular. E a partir dessa pulseira, dessa armband, né, traduzindo nessa abraçadeira, junto também com os sensores inerciais, no caso do giroscópio. Então, a partir disso, eu consegui fazer a realização de detecção de grupos musculares para fazer o reconhecimento de gestos do braço. Então, esse foi o upgrade da minha dissertação, né, do meu mestrado, ao qual eu defendi em 2016. Em 2017, eu já entrei em mais um outro ramo da própria área da pós-graduação, que foi o início do meu doutorado em engenharia elétrica, agora na UTFPR de Curitiba, também nesse mesmo ramo, no desenvolvimento tanto de sistemas quanto de sensores para instrumentação biomédica. E ainda nesse meandro de 2016 e 2017, mostrando um pouquinho para vocês qual foi o desenvolvimento feito no mestrado. Então, esse aqui é o dispositivo chamado armband, tá? Ou seja, essa pulseira, que contém os eletrodos para poder fazer a aquisição, os eletrodos e os circuitos para poder fazer a aquisição desses sinais. Então, nós desenvolvemos a nossa, porque nesse mesmo tempo, entre 2014 a 2015, surgiu também uma armband comercial que hoje é muito difundida. Mesmo ela não sendo mais fabricada, ela ainda é muito presente em vários trabalhos científicos e acadêmicos, que é a armband Maio, que é essa aqui, vista aqui embaixo na figura. A armband Maio também tinha as mesmas características que a nossa armband, então até foi interessante que meio que gerou um grau de comparação durante esse tempo do mestrado. E esses sistemas, então, como vocês podem ver, a gente consegue fazer aquisição de sinais alocados em várias regiões do músculo, dos músculos, principalmente esse sistema, que é mais direcionado para a região do antebraço. Então, veja, se eu coloco na região aqui do antebraço, eu consigo captar principalmente movimentos da mão, ou seja, os movimentos dos dedos. E a partir disso, então, pensando nessa questão de reconhecimento de gestos, de reconhecer padrões de gestos musculares de dedos, então eu comecei o meu doutorado, e o foco principal da pesquisa do doutorado é a utilização desses sinais de eletromiografia de superfície para fazer o reconhecimento de libras. Eu posso falar que não é como foi, porque eu já defendi o doutorado também há 2 semanas atrás. Então, foi o tema da minha tese. Bom, engraçado que também em 2017 abriu uma outra oportunidade também para poder ser professor substituto na UTFPR aqui de Ponta Grossa. Então, eu tive um pouquinho mais de contato com as disciplinas de instrumentação, de controle, de supervisão de processos, voltados para o curso de automação industrial, que foi o curso que eu me formei. E pude aplicar um pouco desse conhecimento que eu já tinha, tanto da parte biomédica quanto da parte industrial, mas também voltado aos alunos, e ao qual hoje também eu já me dedico bastante, que é a área da docência. Nesse mesmo período também, em 2018, eu ingressei no bacharelado em Engenharia Elétrica, aqui na instituição do Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, CESCAD, aqui de Ponta Grossa, ao qual eu concluí também no começo do mês passado, em novembro. Então, eu obtive meu grau de engenheiro eletricista.
Nesse meio tempo também, eu ingressei em mais alguns laboratórios que têm essa mesma temática e hoje a gente montou um grupo de pesquisa muito forte nessa mesma área de reconhecimento de gestos, de padrões e de sinais musculares aplicados a certas necessidades. O primeiro deles, além do CIEB, foi o Laboratório de Biosinais e Tecnologias Assistivas, que é o Bioteca, que hoje é alocado na UTFPR de Curitiba, ao qual nós temos também um dos membros, que é o professor Daniel, aqui do curso de Engenharia de Computação, que também faz parte do Laboratório Bioteca, em que o principal foco deles, mas vou mostrar um pouquinho mais para frente ali, é o desenvolvimento mesmo de sistemas protéticos, utilizando bastante manufatura aditiva, impressora 3D, e nesse foco, então, de técnicas e de processamento de sinais eletromiográficos para poder fazer o comando de próteses. Nesse laboratório, hoje eu estou alocado mais na parte de processamento de sinais e como fazer esse reconhecimento dos sinais de eletromiografia para que possam as próteses serem atuadas, tá? Também mesmo nesse interim de pandemia e de trabalho um pouco mais em casa, né? Também cresci em mais um outro laboratório, agora focado aí em engenharia neural e reabilitação, que é o LENER, aí pertinho, não pertinho, né, mas é mais perto de Apucarana de Ponta Grossa, né, que é a UEL, que é o LENER na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Também a gente trabalha um pouco nessa área, mas focado em reabilitação, em utilização de eletroestimulação para poder melhorar a vida de pessoas que não possuem mais esses movimentos, né, esses movimentos voluntários. E também, no finalzinho agora de 2020, as 2 semanas atrás, então, eu consegui finalizar o meu doutorado envolvendo eletromiografia de superfície mais o alfabeto de Libras. Agora estou no trâmite para obter, finalmente, o título de doutor. Mas o que seria, então, essas últimas etapas, né, que eu comentei um pouquinho com vocês? Então, veja, no meu mestrado foi desenvolvimento de um sistema. E daí, no doutorado, vem a pergunta, para que eu vou utilizar esse sistema? Então, muitos dos meus trabalhos hoje são focados em como fazer a aquisição desses gestos, utilizando esses sistemas que foram desenvolvidos, no caso, as ArmBands, do nosso laboratório aqui do CIEB, e como fazer, então, com que gestos possam ser reconhecidos e quais seriam as melhores estratégias. Então, a gente tem várias etapas que eu vou abordar mais para frente, ali em detalhes, o que cada uma dessas etapas faz, tá? E como que a gente consegue, então, através de um sinal que praticamente parece com ruído, como que eu consigo trabalhar com esse sinal e conseguir dizer que isso daí é um gesto que simboliza, por exemplo, a letra A, ou a letra D, ou a letra M, que no caso foi o tema do meu doutorado. No doutorado, eu trabalhei com esse grupo fechado aqui, que são os gestos de Libras, e a partir, então, de sinais puramente eletromiográficos, sem utilização de sinais sensores inerciais, sensores de movimento. Então, a gente trabalhou com esses sinais e a gente fez o reconhecimento dos sinais eletromiográficos para gestos de Libras. Hoje a gente já está envolvendo mais na expansão da base para poder reconhecer mais gestos além do alfabeto. E também, depois vou mostrar um pouquinho, com relação ao meu TCC da instituição da engenharia elétrica, né, ao qual me formei também no começo do mês passado, que foi o acionamento de uma prótese, de mão, utilizando sinais de eletromiografia de superfície. Então, também, são coisas que estão meio que fechadas, encaixadas, junto nesse grande tema, tá? E um pouquinho, então, dos nossos laboratórios, e eu também deixo aqui os nossos contatos, se vocês tiverem interesse, podem entrar nas páginas do próprio Facebook, do Instagram, para poder olhar ali, se tiverem curiosidade, ou mandarem alguma pergunta, ou se tiverem curiosidade, né, nesses sistemas. E então vou mostrar um pouquinho sobre o que a gente desenvolve, tá? Aqui no CIEB, em Ponta Grossa, tá, a gente tem um grande contingente de alunos que vão desde a iniciação científica, e hoje a gente também tem alunos de doutorado, então a gente já tem uma escadinha assim grande de alunos que trabalham nesse mesmo tema. Então, a gente tem aí aproximadamente entre 15 membros ativos, né, colaboradores. A gente já fez uma contagem de membros passados, a gente já teve mais de 40
alunos que já trabalharam ao longo aí desses 6 anos aí de existência do grupo de pesquisa, tá? E a gente trabalha mesmo desde a base, com a iniciação científica voluntária, até a iniciação científica plena, os mestrandos, doutorandos, e também os nossos colaboradores, porque a gente tem muito contato, principalmente com médicos, com fisioterapeutas, com profissionais da área da saúde e que nos ajudam bastante nas suas demandas. Então, a gente desenvolve dispositivos como esse sistema aqui, que é uma palmilha, para poder fazer a leitura da pressão plantar em condições dinâmicas. Então, a pessoa está andando, a gente consegue avaliar como está a pressão plantar da pessoa, ou seja, a pressão que ele exerce no solo. A gente consegue até reconhecer o tipo de pisada, se ela tem uma pisada torta, se ela tem uma pisada muito pronada, se ela tem uma pisada correta, supinada. O nosso carro-chefe, que é a eletromiografia de superfície, que é o tema, né, da pesquisa, também um pouco daí do tema da nossa apresentação, mas também a gente tem alguns trabalhos aí focando nos sinais que a gente obtém do olho, tá? Que é o sinal de eletrooculografia, tá? Ou eletrooculograma, tá? Como a gente pode ver aqui nessa máscara. O que esse sistema aqui faz? Então, imagina uma pessoa que ela não tem movimento dos braços, ela não tem movimento das pernas, ela só tem poucos movimentos na região da face, mas ela consegue movimentar muito bem o olho. Então, o que nós fazemos é fazer a leitura desses sinais da própria movimentação do olho, e a partir disso, então, a gente aplicar em dispositivos, em aplicações para esse tipo de pessoas que possuem essa necessidade, tá? Então, aqui nós temos um dispositivo. Hoje a gente tem um óculos que faz esse sistema com eletrodos, e a gente faz esse reconhecimento, então, se a pessoa está olhando para cima, para baixo, para o lado, tá? Para esse tipo de aplicação, tá? E o nosso foco, né, tá, do CIEB é tanto no desenvolvimento de circuitos de aquisição, tá, para sinais bioelétricos, mas também a gente tem um desenvolvimento muito grande em sistemas de desenvolvimento para análise e verificação de parâmetros para atletas, envolvendo desde a marcha, a agilidade. Então, a gente tem alguns dispositivos que nós fizemos, como esse aqui, que é o teste de agilidade, que ele já foi até utilizado pelo time aqui da cidade, o Operário Futebol Clube, para poder avaliar a agilidade dos jogadores nas mais diversas condições, e que a gente consegue avaliar quando que a pessoa, a pessoa, o atleta, ela responde a um estímulo. E a gente consegue melhorar o desempenho desse atleta durante o treinamento. Então, a gente também desenvolve esse tipo de dispositivos, e hoje a gente tem um foco muito grande, tanto em IoT, Internet das Coisas, né? Tanto também na parte automotiva, quanto também inteligência artificial. Poxa, automotiva, o que tem a ver automotiva com biomédica? Então, a gente tem alguns trabalhos hoje que são focados em sistemas embarcados, e a gente tem um trabalho hoje de mestrado que faz a análise do comportamento do motorista enquanto ele está dirigindo. A gente consegue avaliar se a pessoa está tendo um comportamento agressivo, se ela está tendo um comportamento normal, enquanto ela está dirigindo, a partir de biosinais. Então, a gente também tem esse pezinho no automotivo. E o que une todas essas aplicações é a inteligência artificial, que é um dos ramos da própria computação. Bom, o segundo laboratório, então, que eu trabalho, é o Bioteca, está alocado no UTFPR de Curitiba. Então, a gente tem ali, uma conta ali, aproximadamente cerca de 20 membros também, e colaboradores, tá? Envolvendo desde iniciação científica, mestrandos, doutorandos e vários pesquisadores. E o nosso grande foco do Bioteca é a criação, então, de sistemas protéticos para poder fazer, desde a criação da própria prótese até a sua atuação, até o seu comando, tá? Então, eu criei esse exemplo aqui dessa prótese, depois eu vou mostrar um pouquinho durante a apresentação como que foi a atuação dela no meu TCC da engenharia elétrica, tá? Bom, então, quais são os grandes focos, tá, do Bioteca? Então, ali nesse laboratório, então, a gente tem aí um foco muito grande no desenvolvimento de próteses, utilizando manufatura aditiva, tá? Órteses, sistemas de reabilitação, avaliação de sistemas de reabilitação, como exoesqueleto, tá?
A gente trabalha bastante, então, com biofeedback, como que a pessoa que não possui um membro, utilizando a prótese, como que ela consegue identificar no que ela está tocando, como que essa informação ela vai retornar para o indivíduo, tá? Como fazer sistema de processamento de sinais que, ao mesmo tempo que possuam altas taxas de acerto, que consigam reconhecer um número de vezes alto, tá? Como que fazer isso, mas sem que tenha uma grande demora no processamento? Então, é uma das grandes áreas que a gente trabalha. E também é o processo de manufatura 3D. Então, a gente trabalha aí no desenvolvimento desses sistemas, porque uma prótese profissional, ela tem um custo um pouquinho elevado, então a gente tenta utilizar materiais e fazer uma prótese que seja um pouquinho mais customizada, mas tentando diminuir o custo de aquisição de equipamentos e até para prover essa prótese para as pessoas que possuem essa necessidade. Tá? Então, esses são os grandes focos do laboratório da biblioteca. E do Lerner, né, que é esse outro laboratório, tá? A gente trabalha principalmente como unir essas interfaces, tá, de sinais que são obtidos através do cérebro, que são sinais de EEG, eletroencefalograma, tá? E os sinais de eletromiografia de superfície, que é o EMG, para poder fazer essa estimulação elétrica, de uma forma, então, com que as pessoas que não possuem esses movimentos, os paraplégicos, possam poder reaver partes ou até esses movimentos de uma forma mais completa. Então, a pessoa que não possui esse movimento, tá, existe essa técnica de eletroestimulação, e a partir disso, você vai estimulando o músculo através de choque, que é como o músculo ele vai funcionar, a gente vai ver um pouquinho mais para frente como que acontece esse processo, tá? Então, a gente estimula o músculo da pessoa, e a partir disso, então, ela começa a ter um quadro de reaver as terminações, o funcionamento desse músculo, tá? Então, o grande foco desse laboratório é trabalhar com sistemas de reabilitação, mas com esse foco na utilização de sinais obtidos do cérebro e dos próprios músculos das pessoas para utilização em pacientes, tá? Então, isso daí foi só, às vezes, um pequeno panorama de trabalhos ao qual eu estou alocado. E isso daí eu posso dizer para vocês que é apenas uma pequena parte da engenharia biomédica. Tá? A engenharia biomédica é algo muito grande. Tá? Mas, então, o que seria esse termo? Que muitas vezes a gente escuta, né? A gente ouve engenharia biomédica, mas às vezes a gente pensa uma coisa diferente. Muitas pessoas elas têm uma pequena confusão pensando que engenharia biomédica é a mesma coisa que biomedicina, e não, são coisas totalmente diferentes, tá? São coisas até um pouquinho meio que antagônicas, tá? Mas o que seria, então, a engenharia biomédica? Eu gosto muito dessa definição, a gente formulou com umas 3, 4 definições, e faz um agrupamento, tá? Que basicamente ela é o quê? É você conseguir aplicar as técnicas de engenharia, tá? Então, aquilo que a gente aprende, né? No caso de engenheiro eletricista, lá em eletrônica, em sistemas embarcados, em controladores, processamento digital de sinais. Vocês, que já são mais da área de computação, vocês aprendem lá algoritmos, vocês aprendem sistemas de processamento de imagem, né, e várias outras partes ali, até teoria de grafos tem um pouquinho a ver com alguns dispositivos que a gente vai ver mais para frente. Então, tudo aquilo que vocês aprendem lá, aquilo que a gente aprende aqui, e também em várias outras áreas, desde engenharia mecânica, a engenharia de produção, que tem um pouquinho a ver com engenharia clínica, hospitalar. Então, a aplicação de todas essas técnicas de engenharia para poder fazer a resolução de problemas que têm essa origem biológica, tem esse problema de uma origem que vem do ser humano ou de animais. E nesse foco, então, da engenharia biomédica, tendo o desenvolvimento de protótipos, de sistemas de processamento de sinais, com as mais diversas aplicações, desde terapia, auxílio ao diagnóstico, a manutenção de equipamentos, e essa área aí também que eu atuo um pouco mais, que é a parte de criação de interfaces homem-máquina. Então, ou seja, você utilizar os sistemas que você aprende lá desde a engenharia,
tá? Desde a parte de hardware, na parte de eletrônica, a própria área de programação, e a partir disso, então, você construir uma aplicação que possa ajudar uma pessoa, possa auxiliar ela. Então, a engenharia biomédica, ela tem até um quê de social, porque o mínimo que você ajude uma pessoa, uns 10, 20%, que o teu sistema auxilia uma pessoa a fazer determinada ação, já é um ganho muito grande para ela. Então, até pequenos passos que você dá na engenharia biomédica, eles são grandes passos para a pessoa, porque auxilia ela no seu desenvolvimento das ações, facilita a vida dela, a pessoa que possui certas necessidades, tá? Então, esse é o grande... o que brilha assim, os olhos na engenharia biomédica, pelo menos para mim. E o interessante da engenharia biomédica é que o conhecimento, ele geralmente não se constrói sozinho. Então, você não consegue se fechar apenas numa área e você se concentrar em apenas em um ponto. Você tem que ir construindo ao longo do tempo o conhecimento nas mais diversas áreas. Então, geralmente, na própria engenharia biomédica, você nunca vai estar trabalhando só com eletrônica ou só com programação, né, na parte de processamento de sinais. Você vai ter que envolver ali um pouquinho de conceitos biológicos, um pouquinho de tato humano. Isso daí a gente vai resgatando daquilo que muitas vezes nós não demos muita importância quando nós estávamos fazendo o próprio ensino médio ou o próprio ensino fundamental, quando a gente estava nas aulas de biologia, nas aulas de química. Pelo menos nós que somos um pouquinho mais da área das exatas, né, a gente tem às vezes uma preferência um pouco mais na matemática, na física. Mas a engenharia biomédica, o legal é que a gente vai resgatando um pouco desses conceitos. Então, eu sempre falo isso, que a engenharia biomédica ela não é uma disciplina sozinha. Ela é uma disciplina que você precisa do outro para você poder construir o conhecimento. Principalmente que nós, engenheiros, nós não temos um conhecimento que um médico tem na área de anatomia, na área de fisiologia. Então, não adianta mesmo com o nosso esforço, né, às vezes um pouco limitado, a gente ter todo esse conhecimento, né? A gente não consegue. Cada um tem a sua área. Assim como o médico também não vai entender da parte de eletrônica. Então, a gente tem muito dessa conversa e dessa interação. Principalmente esses conceitos, tá? Que são biológicos, que são humanos. A própria instrumentação, que é o desenvolvimento desses sistemas para poder fazer a medição, para poder fazer a atuação. E o processamento de sinais, que é como pegar esses sinais lidos de forma eletrônica, de forma de sensores, e fazer essa aplicação, tá? Então, isso que é o legal da engenharia biomédica, você trabalha com vários fatores, tá? Ela é uma disciplina multidisciplinar, tá? Ela trabalha muito essa multidisciplinaridade. E a própria SMG é um caso de multidisciplinaridade também, tá? Então, o que é essa eletromiografia de superfície que eu comecei falando? Já falei que eu trabalhei um tempo, tá? Mas o que ela é, tá? Então, de uma forma assim, bem simples, bem resumida, tá? A gente pode considerar a eletromiografia de superfície, tá? Também chamada de SMG, tá? Como uma técnica que faz a detecção, que faz a aquisição, que trabalha com a análise, o processamento, estuda e faz uso de um sinal muito específico, que é o sinal elétrico, que é proveniente das contrações musculares de ordem voluntária, ou seja, que estão ligadas, relacionadas com o músculo esquelético. Isso daí é bem importante a gente frisar, tá? Que são contrações de músculos esqueléticos. Por quê? Quando a gente está trabalhando com músculos involuntários, como, por exemplo, o caso do coração, a gente tem um sinal característico do coração, que é o sinal de ECG, tá? Não é um sinal de eletromiografia, é um sinal de eletrocardiografia. Então, um sinal diferente, tá? Quando a gente trabalha com sinais obtidos do cérebro, nós não estamos fazendo a leitura de eletromiografia, nós estamos fazendo a leitura de eletroencefalografia, tá? Então, é bem importante frisar que no decorrer do corpo humano, nós temos vários sinais e cada um deles tem a sua região de ação, tá? E no caso da eletromiografia de superfície, ela cobre essa região de ação, que são os músculos voluntários, estão ligados nos ossos esqueléticos, tá? Ou seja, estão ligados aos ossos sendo músculos esqueléticos, tá? E por que a gente pode utilizar esse tipo de sinal, tá? Para as mais diversas aplicações.
A primeira, a grande mãe da eletromiografia, tá? É a área clínica, que foi a primeira área de estudo da própria eletromiografia de superfície e da eletromiografia também chamada eletromiografia invasiva, quando a gente coloca eletrodos dentro da pele. Que é entender como que o músculo funciona, como você avalia se a pessoa ela tem a perda ou não da ação muscular, tá? Então, as primeiras e as aplicações que ainda existem estão focadas mais nesse ramo clínico, que são essas análises um pouco mais fisiológicas, e também estão até relacionadas à região do esporte, quando a pessoa possui alguma lesão ou está num processo ali de reabilitação. Então, a eletromiografia ela tem esse primeiro viés, e também tem o viés da própria reabilitação. E aí estão em desenvolvimento de diversos dispositivos que auxiliam a pessoa durante ali o processo de própria reabilitação, né, ou de retorno às funções musculares. E no caso são, como exemplo, os próprios exoesqueletos, as órteses, que possuem esse viés de você poder melhorar o processo aí de a pessoa a voltar a ter essas suas ações. E a eletromiografia, ela surge ali como um sistema que vai fazer a leitura desse sinal muscular e vai auxiliar esse processo de reabilitação. E um dos grandes ramos da eletromiografia também, e isso mais voltado hoje, tá, é no campo das interfaces homem-máquina, que é uma coisa que a gente já enxerga um pouco mais e é mais palatável para a gente, que é o próprio desenvolvimento de próteses, fazer atuação de robôs, utilizar a eletromiografia para fazer o comando de dispositivos de software. O que seria isso? É utilizar um sistema colocado aqui na região do meu antebraço ou na região aqui do punho, e a partir disso eu utilizar certos comandos e fazer a atuação, o comando do meu mouse, do computador, ou melhor ainda, eu quero jogar utilizando comandos que eu crio ali, utilizando um smartwatch, por exemplo, fazendo aquisição de sinais aqui nessa região. Eu posso fazer isso, tá? Então, eu posso utilizar esses sinais e fazer esse reconhecimento para poder utilizar em um determinado programa, tá? E até também fazer essa atuação também de interfaces homem-homem, que está muito relacionado com a parte de reabilitação. Tá, mas o que seria isso então, Jota? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, olha só o que está acontecendo. Uma pessoa aqui, ó, ela faz um determinado gesto. Essa pessoa aqui que não está enxergando o gesto que está sendo realizado aqui, ele refaz esse mesmo gesto. Ou seja, agora imagina que essa pessoa aqui é a pessoa que está em processo de reabilitação. É muito mais factível, é muito melhor para a pessoa que está no processo de reabilitação obter os sinais vindos por comando dos seus músculos a partir de uma pessoa que está realizando o gesto de uma forma mais natural do que apenas um computador enviar o sinal direto para o músculo. Então, nesse tipo aqui de interface, a gente consegue fazer com que seja mais natural a ação da própria reabilitação para uma pessoa que possui essas necessidades. Então, ou seja, uma interface homem-homem, tá? Isso daí abre também diversos ramos de aplicação também. Então, imagine, principalmente, eu sempre vinha na cabeça, quando eu estava começando a trabalhar com isso, o próprio Homem de Ferro, né? Isso daí é uma das coisas que sempre fica nos engenheiros, né? Como é que ele faz para fazer aquele comando, principalmente no Homem de Ferro 3, começo lá do filme, quando ele faz o pensamento, começar a armadura montar. Você pode fazer isso utilizando a eletromiografia e vários sensores também alocados para poder fazer a atuação de várias máquinas, tá? Então, é possível a gente fazer um Homem de Ferro, tá? Bom, então qual que é a origem desse sinal de eletromiografia de superfície? Bom, então isso daí agora a gente abre um pouquinho lá da fisiologia, um pouquinho da biologia lá do ensino médio, tá? Está relacionado ali com a região muscular, tá? Então, todos os nossos músculos esqueléticos, eles são formados por esse conjunto aqui que a gente chama de unidade motora. Essa unidade motora ela é composta por um motoneurônio, a gente chama esse motoneurônio de motoneurônio alfa, e lá no finalzinho do motoneurônio, se a gente for lembrar lá de biologia, a gente tem aqui no final lá dos motoneurônios, a gente tem os axônios, que é onde são enviadas as terminações dos impulsos nervosos. Então, nessas terminações, tá, o neurônio
ele tem ali no axônio essas suas terminações alocadas numa região da própria fibra muscular. Aí o que acontece? Quando você pensa em fazer determinado movimento, eu pensei em mover esse braço aqui, eu pensei em mover aqui o meu dedo. O que eu estou fazendo? Lá do cérebro, eu estou enviando um impulso que vem de ordem iônica e ele chega lá no motoneurônio responsável por essa ação e a partir disso, então, no meu motoneurônio, tá? Eu vou ter a criação de um potencial de ação, tá? Que vai se propagar por toda a fibra muscular e vai fazer com que ela se contraia, fazendo então com que haja movimento. Todo esse processo aqui, desde o motoneurônio até chegar aqui na própria fibra muscular, isso daí tudo acontece por concentrações iônicas, por neurotransmissores, tá? Por compostos orgânicos, tá? Bem da parte da biologia, e a partir disso, então, a gente tem esse disparo, então, desses potenciais de ação que vão se propagando por toda a fibra muscular, tá? O que nós fazemos, então, na eletromiografia de superfície? Nós colocamos eletrodos alocados na região aqui, ó, da superfície da pele, e com dispositivos eletrônicos, nós fazemos a leitura desses potenciais de ação. E fazendo essa leitura, então, a gente obtém um sinal de eletromiografia de superfície e a gente, então, consegue saber se aquele músculo ele está sendo ativado ou não. Então, a origem do sinal eletromiográfico é essa. A gente tem o motoneurônio, que manda, então, o músculo ser disparado. Aí você tem os potenciais de ação, que vão se deslocando na própria fibra muscular, criando, então, a contração muscular, realizando o movimento. E a gente faz, então, a leitura desses sinais, e a partir disso, então, a gente tem o sinal de eletromiografia de superfície, tá? Só que esse sinal, tá? Ele não é tão facinho como aquele que a gente viu ali na figura anterior, tá? Eu sempre gosto de dizer e frisar que a eletromiografia de superfície, ela é um somatório espaço-temporal. Por quê? Porque dependendo da região que você coloca o seu eletrodo, você tem um sinal diferente no músculo, tá? Então, olha só, você tem aqui várias terminações de axônios alocadas em várias partes da região da fibra muscular. E quando você manda essa fibra aqui atuar, você tem vários potenciais de ação sendo disparados. E o que você vai ler aqui nesses eletrodos é o somatório de cada um deles no decorrer do espaço e no decorrer do tempo. Então, por isso que você tem esse somatório espaço-temporal dos sinais. Então, disso aqui, que é enviado lá pelo motoneurônio, a gente tem esse sinalzinho aqui. Então, veja que sai de algo que é um pouquinho mais simples e algo que é um pouquinho mais complexo. E tudo isso aí depende também da relação da região que você está fazendo a aquisição, tá? E como que é esse sinal de eletromiografia? Bom, não é um sinal muito fácil de a gente poder enxergar. A carinha dele é essa aqui, como a gente está vendo aqui na figura. Então, ele parece muito mais um ruído do que um próprio sinal. A amplitude dele é uma amplitude muito baixa. A gente tem sinais aí que vão, no máximo, entre mais e menos 5 milivolts. E a gente tem aí sinais que estão na ordem desde os 50 microvolts até ali, chegando em 5 milivolts. Então, é um sinal muito baixo, de uma ordem de amplitude muito pequena. E a faixa de frequência desse sinal também ela é um pouquinho problemática. Ela chega ali entre 20 até 500 Hz. Nessa região de 20 a 500, a gente tem, bem nesse ponto aqui, a frequência de 60 Hz, que é a frequência de alimentação da própria rede elétrica. E essa frequência, ela trabalha bastante e é um grande ruído em cima do nosso sinal. Além, é claro, que a gente também tem ruídos ali de sistemas de alta frequência, como celulares, computadores. A gente tem também ruídos de baixa frequência, que a gente chama de artefatos de movimento, devido à movimentação dos eletrodos, à movimentação do próprio músculo, dos sistemas. Então, a gente tem aqui uma faixa um pouco caótica para poder trabalhar com esse sinal. E como é que a gente faz, então, para fazer essa delimitação? A gente faz utilizando filtros, a gente faz utilizando circuitos de aquisição. Vou mostrar um pouquinho mais para frente ali como é que a gente trabalha com esses sinais, tá?
Mas veja, é um pouquinho complicado de trabalhar com esses sinais. A ordem deles, a natureza deles é bem problemática. Além de ser estocástico, tá? Além de suas baixas amplitudes, é bem estocástico e ele não é determinístico, tá? Então, como é que eu faço agora para poder fazer a aquisição desses sinais para poder utilizar em alguma aplicação? Bom, eu preciso passar por algumas etapas, que é toda a área de instrumentação. E da onde que isso começa? Então, a gente tem desde lá os potenciais de ação que vêm das unidades motoras, a gente chama isso daí de PA1s. Eles passam pela pele e a pele, ela atua como se fosse um atenuador, tá? Então, ela diminui esses sinais, até chegar, então, na região do eletrodo. E o nosso eletrodo, quando a gente coloca na superfície da pele, ele vai fazer essa conversão desse sinal, que vem por meio iônico, e vai transformar esse sinal em um valor elétrico, para que então a gente possa poder utilizar ele. Bom, só que esse sinal, né, ele é bem pequeno, tá? Então ele vai fazer o eletrodo vai fazer a leitura de todos esses potenciais de ação, vai somar eles, e a gente vai ter isso aqui, um sinal bem pequenininho. E nós precisamos, então, do estágio que faça a amplificação desse sinal, tá? Que pegue aquelas amplitudes de mais ou menos 5 microvolts e aumente em um valor de tensão que a gente possa trabalhar, tá? Que é o caso da amplificação. Só que ainda assim, esse sinal vem carregado de ruídos. Então, a gente precisa de uma etapa de filtragem que vai delimitar a banda de frequência que a gente quer entre os 20 e 500 Hz. Aí nós precisamos de sistemas que façam a amostragem do sinal e façam a conversão desse sinal de um sinal analógico para um sinal digital, para que seja enviado para um sistema de processamento, que seria que o microcontrolador, o microprocessador, o computador, o sistema embarcado, o sistema de tempo real, tá? Então, essa etapa aqui é a etapa que a gente vai poder pegar esse sinal e colocar no microcontrolador para poder ser utilizado numa etapa de processamento, tá? E aí que nós temos toda a área da eletrônica. Bom, vou mostrar aqui alguns exemplos de alguns circuitos que já desenvolvi para poder fazer essa aquisição desse sinal. Esse circuito aqui, ó, ele foi o circuito que eu utilizei no TCC da engenharia elétrica, tá? Que possui esses mesmos estágios. Então, a gente precisa aqui do sistema de amplificação, tá? No caso aqui, a gente utilizou um amplificador de instrumentação, o INAM 28, que possa fazer a leitura desse sinal, depois passagem para um filtro, um passa alto e um passa baixo, para delimitar essa frequência. Então, tudo utilizando amplificadores operacionais e também capacitores e resistores, e que um circuito de condicionamento que vai dar um offset no nosso sinal, porque o nosso sinal eletromiográfico, ele possui amplitudes que vão de valores negativos até valores positivos. E em microcontroladores, a gente precisa dar um offset para que ele possa trabalhar entre o zero, né, que é o nível mais baixo de tensão, até o nível de tensão de alimentação. Nesse caso aqui, nesse circuito, a gente estava trabalhando com os microcontroladores do tipo ESP32, que possuem tensões máximas de alimentação de 3,3 volts. Então, esse sistema aqui de offset, ele levanta esse sinal, tá aqui de menos para mais, ele levanta para valor de zero, e possui valor basal ali de offset de 1,8, que é ali aproximadamente a metade, então, do range de amplitude. Então, esse sistema aqui, ele aumenta esse valor, e com isso, então, a gente consegue colocar no microcontrolador para ser processado. No nosso laboratório, aqui no CIEB, a gente também já desenvolveu um sistema um pouquinho mais aprimorado, utilizando esse sistema aqui de aquisição, que é o ADS1299, específico para poder fazer a aquisição de sinais, de biosinais, tá? E vejam que ele já é um pouquinho mais aprimorado, que é um pouquinho mais de eletrônica, e ele consegue fazer a aquisição desses sinais e enviar eles para um sistema microcontrolado. Nós utilizamos aqui o microcontrolador C2000 e um módulo Bluetooth, e esse sistema aqui, além de fazer a aquisição do sinal de eletromiografia, já enviava para o computador utilizando o módulo Bluetooth, isolando a pessoa, o voluntário que está sendo coletado os dados, da rede elétrica. Isso é um dos pontos muito importantes, que a gente sempre tem que garantir a isolação do usuário quando está fazendo a aquisição, para que se houver alguma falta, alguma falha no circuito, a pessoa ela não tome nenhum choque, não tenha nenhum risco à saúde, à integridade dela, tá? Depois um pouquinho mais vou falar sobre esse processo, sobre o comitê de ética também, certo? E aqui, ó,
é um caso, um exemplo da aquisição desses sinais. Esse circuito aqui, ó, é o primeiro circuito que eu mostrei, tá? Aquele utilizando ali aqueles circuitos eletrônicos. E, ó, a partir aqui do osciloscópio, a gente consegue enxergar o sinal de eletromiografia. Ele está aqui na região do músculo, que é relacionado com essa ação de flexão do punho. E vocês podem ver que a partir do momento que o punho aqui ele sofre essa flexão, o sinal de eletromiografia ele aparece ali no osciloscópio. Mas esse mesmo circuito também nós utilizamos num caso, comentei um pouquinho mais no começo da apresentação, no caso das aplicações automotivas. Então, a gente utiliza esse mesmo sistema alocado aqui na região da perna dos motoristas, e a gente consegue extrair certos parâmetros dele quando o motorista está utilizando o freio, quando o motorista está utilizando a embreagem, o acelerador. Então, a gente consegue avaliar a ação do motorista também utilizando a eletromiografia, quais são os músculos que estão sendo utilizados durante essa relação. Então, isso aqui é um tipo de aquisição e aqui um modelo. Então, veja, é uma coisa bem prática que a gente precisa estar conectado na pessoa para poder enxergar o sinal, tá? Então, isso toda essa parte é a etapa de aquisição, tá? Aí, a segunda etapa, que é um pouquinho maior, e aí sim envolve a área de computação, é o processamento. Então, beleza, eu fiz o meu sistema eletrônico, eu desenvolvi toda a eletrônica, todo o hardware, instrumentação, eu estou com o meu sinal aqui bonitinho para poder fazer a minha aplicação. E agora, o que eu vou utilizar? Bom, utilizei alguns softwares já durante esse tempo para poder fazer o processamento desses sinais. O que eu utilizo bastante, ainda hoje também, é o laboratório de instrumentação virtual, que é o LabVIEW, que é um software que a gente consegue fazer tanto a aquisição quanto o teste das técnicas de forma online. Enquanto a gente vai testando a técnica, a gente consegue ver o funcionamento, devido a como que o software trabalha. Tem um trabalho bastante na parte do próprio MATLAB, com estratégias de processamento, e hoje em dia a grande tendência é aplicar essas técnicas em linguagem Python. Então a gente está vendo aí uma grande crescente ao redor do mundo nessas técnicas, e a gente também está trabalhando um pouco com isso. Mas qualquer outra linguagem de programação, né? No caso aqui a gente só tem Python como linguagem, né? O LabVIEW e o MATLAB são programas, né? Mas qualquer outra linguagem de programação você também consegue fazer sistemas para poder fazer o processamento, desde C, Java, entre outras linguagens também, como no caso do próprio Python. Mas o que é necessário, então, no processamento de sinal? Bom, o processamento de sinal de eletromiografia, ele se divide em 3 etapas principais, tá? A primeira delas é a segmentação, a segunda a extração de características e a última é a classificação, tá? Então, o que cada uma delas faz? A segmentação, ela é responsável por identificar quando que a ativação muscular aconteceu e poder fazer o janelamento, que é o corte da área dos sinais da área do sinal em que está tendo ativação muscular. E a partir desse corte, desse janelamento, enviar esse sinal para a etapa de extração de características. Notem que esse sinal aqui é um sinal que ele, como eu comentei anteriormente, parece mais como um ruído do que como um sinal. Então, ele puro, como a gente chama ele de raw, é muito difícil de você processar esse sinal, ele sem passar por nenhuma etapa de extração de características. Então, a gente utiliza essa etapa de extração, que a gente passa o sinal por algumas operações matemáticas que conseguem extrair informações importantes e relevantes para que assim a gente envie para uma etapa de classificação que vai fazer o reconhecimento desses sinais e interpretar se é referente a um gesto, um movimento ou a classe que esse gesto representa, tá? Então, essa é a primeira etapa, tá? A etapa de segmentação. Então, ela é responsável por encontrar a ativação muscular e dividir esse sinal. Então, repartir esse sinal bruto em vários segmentos. E essa é uma área de bastante interesse, é uma das áreas que mais possui influência, tanto na extração quanto na classificação, tá? Porque você precisa identificar qual que é o trecho que possui relevância,
tá? E existem várias técnicas que você consegue fazer essa identificação da ativação muscular. Entre aquelas que mais são utilizadas, e uma daquelas que nós utilizamos nos laboratórios aqui, é a técnica de onset. E o que seria essa técnica? Então, como estou apresentando aqui. Então, imaginem que esse sinal aqui é o sinal que está sendo coletado pelo nosso sistema de aquisição, tá? Então, o que nós fazemos é fazer uma suavização desse sinal. Existem várias técnicas para a criação dessa suavização, que é o sinal de onset. E a partir, então, do sinal de onset, quando ele passa por um determinado limiar de amplitude e ele permanece por um determinado limiar de tempo, nós consideramos, então, que houve uma ativação muscular. Então, vocês podem ver aqui, ó, que para cada uma das ativações, ele consegue identificar quando que começou e quando que terminou. E assim a gente consegue fazer o janelamento desse sinal e consegue, então, enviar para a etapa de extração de características. Então, essa daí é a primeira etapa, que é a segmentação. Então, fazer a identificação de quando que houve a ativação muscular e fazer essa seleção da janela para enviar para a extração de características. Tá? Bom, a extração de características, ela é presente para poder conseguir concentrar essas informações que são úteis, tá? E remover esses ruídos e partes que muitas vezes não são desejadas para o processo de classificação, principalmente visando em melhorar a precisão, a acurácia da classificação. E como que a gente obtém, então, essas características? Como eu comentei no começo, essas características, elas nada mais são que extratores matemáticos, estatísticos. Então, como o caso da MAV, que é uma das características mais utilizadas no sistema de processamento de eletromiografia, a Mean Absolute Value, ela nada mais é do que essa característica aqui, essa equação aqui. Então, o que você vai fazer no seu sistema de processamento? Você vai escrever ela, podendo ser em linguagem textual, como é o caso aqui de LabVIEW, de MATLAB, mas pode ser também caso de C ou de Python. Ou você pode fazer ela no caso de diagramas de bloco, que é o caso do LabVIEW. Então, a característica, tá, ela é isso, é uma expressão matemática, pode ser programada, pode ser feita na linguagem que você estiver utilizando, tá? E a importância da escolha das características é que, dependendo da característica que você consegue escolher, você consegue ter uma delimitação do gesto. Então, nesse caso aqui, retirado de um dos nossos artigos, nós estamos fazendo a identificação da flexão e da extensão do antebraço através de sinais obtidos do braço. Tá? Então, veja que para as características aqui escolhidas, MAV, ZC, SM1 e MNF, a gente consegue ter uma separação entre as amostras que pertencem ao grupo de flexão e as amostras que pertencem ao grupo de extensão. Pode notar que existem características que possuem uma melhor definição para esses grupos. Como no caso, olha, MAV, a gente consegue aqui, ó, ter uma bela de uma separação entre essas duas classes. Já outras características possuem essa separação um pouquinho mais difícil de ser notada, como é o caso aqui de SM1, que a fronteira aqui de separabilidade, ela está um pouquinho perto entre aquelas duas amostras. E muitas vezes, dependendo das amostras, a gente não consegue ter 100% de separação. Como no caso aqui, ó, MNF, a gente não consegue ter totalmente uma área, uma relação que consiga separar essas duas classes. Então, a escolha das características, ela é muito importante para que você consiga encontrar extratores que possam delimitar os seus sinais. Tá? E a partir, então, da parte das características, extraídas características, a gente entra, então, na parte de reconhecimento de padrões, mais focado na classificação. Que, ou seja, a partir desse conjunto aqui de entrada, de atributos de entrada, eu vou classificar ele, ou seja, reconhecer ele nos mais diversos gestos que eles significam. Então, ou seja, vou mostrar aqui alguns casos, alguns exemplos. Nós temos, então, cada um desses gestos aqui. Esse aqui é uma base que a gente fez a aquisição, já no nosso laboratório, no nosso Armband, e a gente sempre trabalha com essa base, devido à grande quantidade de pessoas que nós temos adquiridas, também a versatilidade da mesma, e também por ela poder ter gestos muito que utilizam grupos musculares muito próximos. Então, assim, a gente consegue até testar um pouco as nossas taxas de acerto dos classificadores. Tá? E notem só que cada um dos gestos que são feitos
nós temos a ativação de grupos musculares diferentes. Então, se a gente pegar, por exemplo, o gesto A e o gesto B, pode notar que os grupos musculares alocados em cada um dos canais aqui possuem ativações diferentes. Então, o que deve ser feito? Na segmentação, ó, identificar aonde que teve essa ativação muscular. Na extração de características, identificar quais são as características que melhor conseguem fazer essa separabilidade entre as classes. E agora, na classificação, a partir, então, desses sinais aqui, conseguir identificar se o gesto desses sinais aqui é o gesto de flexão do punho ou é o gesto de extensão do punho. Bom, mas como que acontece essa etapa de classificação? Então, aqui um exemplo de um artigo também nosso, da separação de classes através de sinais obtidos dos músculos faciais para poder fazer o reconhecimento de expressões, de emoções, como felicidade, surpresa, raiva, entre outros. Então, olha só, aqui, para cada um dos indivíduos, tá? Dos voluntários, desde o A até o D, a gente possui algumas classes que têm uma certa separabilidade, mas alguns voluntários e algumas classes não possuem assim uma certa separabilidade bem visível. Como no caso aqui, ó, se a gente for pegar o caso do voluntário A gente consegue identificar muito bem aqui a alegria, a gente consegue encontrar aqui um nojo, mas a gente consegue identificar também a raiva, mas agora ali, as relações de surpresa, de tristeza e de medo, elas ficam muito agrupadas. Então, qual que é a função do classificador? A função do classificador é encontrar métodos que possam fazer com que essas classes aqui, dessas características, possam ser distinguidas entre si e possam ser reconhecidas na classe a qual ela pertence. E o que nós utilizamos, então, para poder fazer essa separação? Então, existem várias técnicas de processamento de sinais focados na classificação. A gente trabalha bastante nos nossos laboratórios com redes neurais artificiais, qual foi o tema do meu mestrado, e utilizei algumas no meu doutorado, tá? Como no caso da Perceptron de múltiplas camadas, máquinas de aprendizado extremo, LM, mas a gente também tem classificadores que são baseados em distância, classificadores baseados em árvores de decisão, como Decision Trees, ou conjuntos de árvores de decisão, que a gente chama de ensembles, como no caso de Random Forest. A gente tem classificadores que são com um apelo um pouco mais estatístico, como é o caso das máquinas de vetor suporte, classificadores um pouquinho mais probabilísticos, como o caso de Naive Bayes, classificadores que mesclam a parte estatística com probabilidade, com análise de discriminantes, que é LDA, QDA, e também uma das grandes tendências do momento, que são as redes neurais convolucionais, as CNNs, também chamadas de Deep Learning, que também são aplicados para poder fazer esse tipo de análise. Tá? Então, esses aqui são alguns classificadores que estão aí em voga para poder fazer o reconhecimento desses gestos. Tá? E o interessante é notar que cada classificador possui o seu desempenho. Tá? Então, a nossa missão é sempre poder encontrar esses melhores conjuntos de características, esses melhores conjuntos de classificadores que possam, mesclando, oferecer altas taxas de acerto. Então, essa área é uma área assim, que ela é bem extensa porque cada conjunto de gestos, cada forma de aquisição possui um jeito diferente de utilização de processamento, tá? E como que a gente avalia, além da taxa de acerto? Também a gente avalia pelo tempo de resposta, porque não adianta a gente ter um classificador que tenha quase 100% de acerto, mas ele demora 1 minuto para poder nos dar a resposta. Principalmente quando eu estou fazendo reconhecimento de gestos. Eu não quero fazer esse gesto aqui e depois de 1 minuto a minha prótese, então, fazer esse gesto, tá? Então, uma das coisas que a gente sempre avalia é o tempo de resposta e o quanto que esse classificador ele pode ser embarcado em um dispositivo microcontrolado, tá? E agora eu vou comentar um pouquinho de alguns dos nossos resultados recentes que já foram publicados com relação, então, a essas avaliações de classificação. Tá? Um dos trabalhos que nós publicamos no começo desse ano está relacionado com a redução de dimensionalidade.
que é a utilização de técnicas que diminuem a quantidade de atributos de entrada alocados no classificador. Tá? Então, a gente testou várias técnicas para vários classificadores, e nós encontramos uma certa relação utilizando essa técnica aqui, a LMNN, com o classificador, que no caso foi uma máquina de vetor suporte, utilizando o kernel gaussiano, e a gente conseguiu taxas de acerto ali de 94% de acerto para aquela base ali que eu apresentei no começo do tema de classificação, de gestos que possuem grupos musculares muito próximos, tá? Então, esse trabalho, quando a gente conseguiu esse 94% de acerto, utilizando ali 20 atributos de entrada, a gente conseguiu um acréscimo para essa base de um trabalho anterior nosso que a gente tinha conseguido ali no máximo cerca de 90%. Então, existem várias técnicas de aprendizagem de máquina que a gente pode aplicar para poder melhorar essas taxas de acerto. Um outro caso de uma outra técnica que a gente utilizou foi a técnica de análise de componentes independentes, em que nós aplicamos essa técnica que faz a separação por sinais que sejam estatisticamente independentes na região ali do antebraço, e a gente conseguiu obter uma certa crescente para alguns classificadores, e notar ali que a utilização de apenas 5 componentes independentes, elas nos proporcionam as mesmas taxas de acerto do que a utilização de todos os canais, ou seja, a utilização aqui do sinal em formato de RAW. E também a gente percebeu que existem certos classificadores que possuem essa tendência aqui, ó, de apresentar um ganho um pouquinho maior com uma menor quantidade de atributos independentes do que a utilização de todos os sinais. Então, essa técnica aqui também foi um dos destaques que a gente publicou nesse ano, e também está contada na minha tese um pouquinho sobre ela e como que ela auxilia esse sistema de reconhecimento de padrões por eletromiografia. Uma outra análise que nós fizemos foi fazer uma análise mais relacionada com a anatomia do músculo e dos canais de aquisição e o quanto que a influência, quanto que os canais influenciam no processo de aquisição. Então, o que nós fizemos foi mapear os canais da própria armband com relação aos músculos e verificar o que acontecia quando a gente decrescia a quantidade de canais e o que isso impactava na classificação. Então, a gente percebeu que, aumentando a quantidade de canais, aumenta-se também a taxa de acerto, né, diminui o erro, mas existem certos números de canais ali, entre 4 e 5, que foram praticamente também parecidos com a quantidade de fontes dependentes da técnica anterior de CA, que possuem essa certa relação com taxas de acurácia com a utilização de 8 canais. Ou seja, eu poderia utilizar apenas 5 canais de 8 para poder fazer o reconhecimento de gestos, tá? E o mais interessante ainda é que a gente conseguiu mapear quais são esses canais que mais são referentes ao processo de classificação. E que a gente também verificou que existe uma certa dependência da feature, da característica que a gente extrai, com o canal que nós estamos adquirindo, e também com o classificador que está sendo utilizado. Isso daí abriu uma brecha grande, porque aí muda-se todo o pipeline de trabalho de eletromiografia. Em vez de pensar desde o começo na aquisição, processamento, pensar com esse processamento o que eu posso atingir na aquisição. Então, foi até um resultado que nós achamos e foi interessante observar que cada classificador possui seus melhores canais de utilização. Tá? E agora, contando um pouquinho sobre a minha tese, que é o caso aí focado em conhecimento de eletromiografia para Libras, o que nós tivemos, então, foi a análise de vários conjuntos de eletromiografia, de características aplicadas à eletromiografia, também chamado de feature set, e a gente conseguiu encontrar um certo grupo chamado de grupo de características, esse feature set, que possui uma certa taxa de acerto equiparado com vários grupos da própria literatura com altas taxas de acerto, que é no caso aqui o nosso grupo G9, que possui uma alta correlação com vários grupos da própria literatura que são aplicados também para poder fazer esse reconhecimento. E o que a gente também observou que o tamanho do comprimento de sinais que são extraídos na etapa de segmentação
possui uma grande dependência na hora de fazer a classificação. Então, o que nós buscamos, né, o que eu busquei na minha tese, foi encontrar a melhor relação entre os parâmetros de segmentação, relacionado com o comprimento, aqui na horizontal, e a taxa de sobreposição de sinais, que está aqui na vertical, e verificar, então, qual seria a melhor relação para que não demorasse muito tempo para fazer a aquisição e o processamento. Tá? Então, a gente encontrou aqui valores ali na casa de 1,5 segundos, com alta taxa de sobreposição, uma alta taxa de acerto. Também que a gente verificou que isso impacta diretamente na hora de fazer o reconhecimento. Então, mudando esses parâmetros de segmentação, nós conseguimos aí, então, fazer o reconhecimento desses sinais e a gente conseguiu, então, diminuir os erros. Como a gente pode observar aqui, cada um desses quadradinhos vermelhos significa uma classe que foi errada, que foi classificada de forma errada. Sendo que aqui na diagonal, a gente tem as classes que foram mais acertadas. Sendo aqui na diagonal, a classe correspondente sempre certa com a sua. Então, ou seja, o A sendo correspondido com o A. E em verde, significando que teve uma alta taxa de acerto. Então, percebam que, mudando aqui esses parâmetros, sendo aqui desde A até D, mudando o parâmetro de segmentação, aumentando o tamanho do segmento e aumentando a sobreposição de amostras de segmento, a gente consegue diminuir bastante os erros, gerando ali apenas erros em letras que possuem a aquisição de grupos musculares muito próximos, de alguns gestos que possuem ativação de grupos musculares muito similares, como é o exemplo dos gestos que envolvem a letra A, que utiliza esse grupo muscular, com a utilização da letra S, do gesto da letra S, que possui essa formação. Então, vejam que apenas a utilização da mudança do polegar, a gente tem, então, essa alteração de grupos musculares similares, próximos, mas que a gente possui ali um erro ainda muito menor, muito pequeno, do que a alteração de valores ali de segmentação. Então, a gente conseguiu também melhorar o desempenho desse sistema de reconhecimento de libras, tá? E nisso foi tudo processamento. Só que não acaba aí, né? A gente também tem a utilização, ou seja, eu fiz toda a minha aquisição, fiz todo o meu sistema de filtragem, segmentei, extraí características, classifiquei. E agora, para que eu vou utilizar? Então, a gente tem toda essa parte, então, do controle dessas interfaces entre homem e máquina, entre próteses. Isso foi o que eu pude um pouco mais desenvolver no meu TCC da própria engenharia elétrica, que eu fiz o reconhecimento desses 5 sinais, 5 gestos, e uma prótese também desenvolvida no laboratório de biblioteca, fazer o acionamento dessa prótese para cada um desses 5 gestos, desses 5 movimentos. Vou mostrar aqui um pouquinho desse TCC, em que, a partir do momento em que é feita a realização do sinal, só esperar aqui, eu acho que o vídeo não passou, mas não tem problema. Em que, a partir, então, da utilização do reconhecimento dos sinais de eletromiografia, a gente tem, então, a ativação da prótese. Posteriormente, posso passar para o professor Daniel o vídeo do acionamento, se alguém tiver curiosidade, mas, a partir, então, do reconhecimento dos sinais de eletromiográficos, então, a prótese aqui, ela faz a sua atuação. E utilizando aqui o software de LabVIEW, que permite, então, ao mesmo tempo em que eu testo as técnicas de processamento, acompanha, então, a ativação da prótese, deixando todo esse processo de escolha de técnicas muito mais rápido, tá? Até facilitando numa bancada de teste online para verificar qual que é a alteração da minha feature e do meu classificador, da minha característica, e o que isso impacta durante o reconhecimento do sinal já aplicado para uma prótese. Bom, e agora? Né, depois de toda essa explanação, tá? Como é que a gente pode, então, fazer essa união entre eletrônica, entre computação e entre engenharia biomédica? Então, vejam que não é uma área que foca em apenas um conhecimento. Então, se você gosta dessa própria área de engenharia biomédica, se você tem interesse, tá? É sempre interessante comentar que
o buraco é sempre mais embaixo. O conhecimento, ele é bem amplo, tá? E mesmo que você foque só em eletrônica, mesmo que você foque só em instrumentação, ou que você foque só no hardware, no software, né, no processamento, você precisa ter um conhecimento interligado em cada uma dessas áreas. Por quê? Em tudo isso, você precisa ter vários conceitos multidisciplinares, tá? Ele pega muito da multidisciplinaridade. Então, na mesma hora que você tem que ter esse conhecimento da parte eletrônica, tá? Você também tem que ter um pouquinho de conhecimento de anatomia, de biologia, de funcionamento do sinal. Aí até mesmo saber onde posicionar o eletrodo, posicionar o canal, e saber onde alocar isso no indivíduo, tá? Então, isso que é a beleza até da engenharia biomédica, que você consegue trabalhar com várias áreas ao mesmo tempo, agrupadas para uma ou mais aplicações. Então, até interessante disso, porque tira um pouco dessa visão, principalmente dos alunos, muitos alunos têm, que ele vai entrar num curso, tá? Nem vocês, em computação, engenharia na parte da elétrica, né? Ou também eletrônica, com alguns colegas meus. Vou entrar só nessa área e vai ficar ali fechado, né? Com uma viseirinha apenas ali, né? Às vezes computação, desenvolver sistemas de software, sistemas de programação, desenvolver na parte matemática, gráficos, essas vezes, vou ficar só focado ali. Não, mas e a aplicação? A mesma coisa nós, vou desenvolver circuito, vou fazer placa, vou projetar ali. Tá, mas para quê? E o legal da engenharia biomédica é isso, que você consegue unir todas essas áreas. E também várias outras áreas de conhecimentos, mecânica, entender um pouquinho ali de manufatura 3D, tá bem em voga hoje em dia, né? E até mesmo a questão de como você saber atuar com pessoas. Principalmente com a parte de engenharia biomédica, quando você vai fazer alguns testes, você precisa ter o comitê de ética para que você possa fazer os testes, para que você possa fazer a aquisição dos voluntários. Então, você precisa também ter esse tato humano, precisa ver como que os voluntários vão estar durante os testes, garantir segurança, para que não esteja risco nenhum. Então, isso que é o legal da engenharia biomédica. E vocês, como alunos no curso de engenharia de computação, ainda mais uma instituição tão grande, tão vasta e com várias oportunidades, desde a iniciação científica, a pós-graduação, a pesquisa, a extensão, como a UTF-PR, vocês têm muito a ganhar nisso. Vocês têm muitos contatos, muitos professores, uma estrutura fantástica que vocês podem desenvolver vários projetos, várias aplicações e, a partir disso, também auxiliar várias pessoas. Então, esse é o meu recado que eu deixo para vocês, tá? Esse sábado aí, nessa noite de sábado, tá? Para vocês que têm esse interesse nessa área, tá? Às vezes, vir conversar ou mandar um e-mail, vou deixar aqui o meu contato também, o contato das nossas páginas, tá? Os artigos, todos os artigos que eu comentei e eu passei aqui, as figuras e os resultados, tá? Eles podem ser encontrados aqui no ResearchGate, não sei se todos conhecem, mas como nós dizemos na parte acadêmica, como se fosse o Facebook dos pesquisadores, em vez de você postar uma foto lá, você coloca o seu artigo, né? Se ele está de domínio público. Então, vocês podem acessar lá, eu deixo aqui o link no ResearchGate também, tem vários artigos dos nossos colaboradores, dos nossos laboratórios, então, se vocês tiverem curiosidade, também as nossas páginas aqui do CIEB, no próprio Biblioteca, tanto no Facebook quanto no Instagram, para dar uma olhada lá nos nossos projetos, tá? E também, se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum interesse, algum recado também, né, alguma pergunta, algo que não quiserem fazer aqui agora, também pode entrar em contato ali pelo meu e-mail, tá? Eu sempre respondo, praticamente no mesmo dia, na mesma hora, tá? Então, não se acanhem, tá? Se tiverem dúvidas ou algo mais, pode entrar em contato comigo, sempre estou à disposição. E agora eu passo a palavra aí para a direção, para continuação aí. Cara, muito obrigado pela palestra. Achei muito top. Eu acho essa área muito louca. Tipo assim, cara, como é que você consegue controlar uma máquina com seu corpo, cara? Eu acho muito da hora isso. Aí você
esclarecer um pouquinho mais sobre essa área. Muito obrigado. E tem umas perguntas aqui que umas pessoas fizeram, do Arnold aqui. É possível uma perna mecânica obter a mesma eficiência que uma perna normal? Bom, isso daí é uma pergunta que já vem desde o começo do desenvolvimento de próteses, tá? Será que um braço mecânico consegue ter a mesma atuação? No próprio ramo que nós estamos hoje, é muito difícil, tá? Porque é o seguinte, você conseguir comandar, né? Vamos pegar o caso do braço, né? Ou da perna, né? Vamos fazer o caso da perna também, já que pediu na perna. A pessoa, ela perdeu a perna, mas ela perdeu porque ela teve algum acidente, algum trauma, ou ela nasceu com essa condição, ou a perda desse membro, do membro inferior, ela acabou com os nervos ali alocados. Então, isso daí depende de cada caso, certo? Então, se você for pensar, se a pessoa ainda possui os nervos, né, passou por um trauma, e ela possui alguns nervos que podem ser ligados, alocados, tá? E você consiga fazer um sistema que possa fazer o reconhecimento dos sinais que estão enviados para aquela região e para a perna poder andar, beleza, ela consegue andar. Mas a grande questão hoje em dia é como fazer a informação da perna retornar para o usuário, que é o feedback, tá? Que a pessoa está pisando, mas como é que ela vai sentir essa pisada, tá? Como é que ela vai sentir essa pressão que ela está fazendo no solo, né? Como fazer essa ação dos corpúsculos, né? Que são os nossos sensores que a gente tem aí na pele, que conseguem retornar essa informação. Como fazer esse papel desses corpúsculos? Quais sensores que a gente utiliza? Tá? Então, na minha opinião, do jeito que nós vemos hoje ainda, que a gente ainda não tem nem 100 anos de pesquisa nisso ainda, né? Em toda a ciência, é uma coisa muito nova, né? A gente ainda não consegue hoje ter o mesmo grau de equiparação. A gente tem, às vezes, alguns modelos até de braços, a gente vê mais braço, perna um pouco menos, mas, assim, de braços que possuem uma alta funcionalidade, conseguem trabalhar bem. Só que o problema é que, às vezes, é um caso específico para um usuário. Então, ainda está muito difícil a gente construir algo que seja massificado. E até é muito difícil a gente falar que a gente vai construir uma prótese universal, seja no membro superior quanto no membro inferior. Porque cada indivíduo é único. Cada indivíduo, quando aconteceu determinado caso, sofreu um trauma diferente, sofreu um acidente diferente ou algo diferente. Então, é preciso construir algo que seja único. Então, aí é mais da questão de transformar esse único para o indivíduo. E ainda assim, é muito difícil você conseguir balizar, assim, você fazer com que uma perna robótica possua um desempenho melhor que uma perna orgânica. Então, na minha opinião, eu acho que a gente ainda está muito longe, porque existe muito chão ainda para a gente poder escalar. E é um dos ramos aí muito interessantes para poder fazer estudos aí nessa área. Certo. Outra pergunta do Arnold. Qual a porcentagem presente da engenharia biomédica nos esportes hoje em dia? Eu não consigo te dizer uma porcentagem, tá? Eu acho que, não sei se já foi feito uma espécie de contagem, assim, nessa parte, sabe? Mas o que eu posso dizer, pelo que a gente já vem trabalhado, é que todo sistema que nós aplicamos, principalmente no CIEB, tá? Que é o Laboratório de Engenharia Esportiva, todos os sistemas que nós aplicamos com os atletas, na verdade, são sistemas biomédicos, tá? Desde o sistema de detecção de agilidade, desde a plataforma de salto, a gente tem uma plataforma de salto que a gente desenvolveu aqui, que nós conseguimos medir o tempo de voo da pessoa, quando ela pula, tá? E a gente consegue também estimar a potência do salto, então a gente utiliza isso para vários atletas de várias modalidades, tá? Então, é uma plataforma que pode ser utilizada tanto para isso, tá? Como também a gente já conseguiu modificar ela para ser uma plataforma de análise de estabilidade. Então, a gente consegue até medir o grau de equilíbrio de uma pessoa
utilizando essa plataforma. Então, veja, é uma operação que a gente, um mesmo dispositivo que a gente aplica para esportes, mas que pode ser utilizado, por exemplo, para avaliar o grau de melhora de uma pessoa que possui, ou até o grau de severidade de uma pessoa que possui labirintite, por exemplo, possui problema de se equilibrar, tá? Então, quando a gente olha assim, todas as aplicações que estão mais no ramo esportivo, mesmo essas que têm a melhora do desempenho do atleta durante o treinamento, elas também são aplicações biomédicas. Então, assim, de uma forma... eu ia falar lógica de programação, mas uma forma de lógica, né? Toda aplicação da engenharia esportiva, ela é, de certa forma, uma aplicação de engenharia biomédica, mas nem toda aplicação de engenharia biomédica é uma aplicação de cunho esportivo, tá? Não sei se consegui diferenciar esse ponto. O exemplo mais simples até de um equipamento que a gente fez, um sensor bem simples só para detectar quando a pessoa ela conseguiu fazer o 90 graus para fazer o exercício do agachamento. Então, tem um protocolo de treinamento para você poder fazer o squat, né? Que o certo é quando você possui a orientação do seu quadril em 90 graus com relação ao solo. Então, para você poder levantar, né? No exercício de academia, quanto também para você poder dar um salto, você consegue ali maior potência. Então, a gente desenvolveu um sistema para poder pegar esses 90 graus certinho para uma demanda de um profissional de educação física. Mas esse mesmo sistema também pode ser utilizado para outras aplicações que envolvam essa detecção de angulações do corpo. Então, todo equipamento da área esportiva é um equipamento de engenharia biomédica, mas em todo equipamento de engenharia biomédica é da área esportiva. Então, tem essa diferença, assim. Certo. A última pergunta aqui é do Pedro Teixeira. Boa noite, José. Gosto muito dessa área de engenharia biomédica. Atualmente estou cursando engenharia de computação e já tive a oportunidade de estudar um pouco sobre a eletroneurografia, isso. E futuramente pretendo seguir para essa área biomédica. Queria saber quais aplicações podem ter a engenharia da computação nessa área. Nossa, é demais, assim. Até quase sem, assim, sem limites para aplicação. Hoje eu trabalho muito mais com a parte de desenvolvimento de software de processamento do que com a parte mais, entre aspas, clínica da eletromiografia, que é a instrumentação, tá? Então, eu enxergo, assim, hoje, tipo, uma demanda que eu tenho de pessoas, né, de profissionais da própria área de computação, de programação, para poder pegar todo esse arcabouço de técnicas que são feitas, que nós testamos do próprio processamento e transformar isso daí em sistemas embarcados. E, além disso, também, transformar isso em dispositivos de software, transformar isso daí em um programa, em um aplicativo, tá? Então, o ramo que você tem para engenheiros de computação, tá? Engenheiros de software, é enorme, é muito vasto. Porque toda essa parte de classificadores, extração de características, demanda muito mais um feeling matemático, um feeling estatístico, que você vai correndo atrás e você vai pensando na técnica. Mas não tem como você pensar na técnica, ou desenvolvendo a técnica, e você implementar ela de forma online. Então, a gente precisa sempre de alguém que consiga, nesse mesmo tempo, captar a ideia que está sendo feita aqui da parte do processamento, da parte da matemática, e conseguir já colocar isso daí em software. Então, são várias pessoas. Como eu falei, o assunto é sempre multidisciplinar. Então, a gente sempre precisa de muitas pessoas. E a parte aí de computação, de engenharia de software e da própria engenharia de computação, olha, é uma parte que demanda bastante, que é a própria implementação das técnicas. Então, tem ramo, assim, bastante, ramo pra caramba aí, de áreas aí para poder trabalhar. Cara, tem mais uma pergunta aqui.
do João Francisco, sobre a questão do retorno da informação da perna. P.E. O que significa P.E? É, P.E. da perna P.E ao cérebro. Existe algum desenvolvimento utilizando algum tipo de material piezoelétrico como sensor para receber a informação da pressão no solo ao pisar? Boa pergunta. Alguém falou de piezoelétrico. Então, Francisco. pi... Oi? Francisco, quem falou? Sim. Então, olha só, o piezoelétrico, ele é um material que a gente utiliza nas nossas palmilhas instrumentadas e a gente também utiliza na plataforma de força. Porque o piezo, a cerâmica piezoelétrica, ela é um sensor barato. Tá? Ela é bem barata, você compra aí por 10, 20 centavos, há uns montes, tá? O problema do sensor piezoelétrico, tá, é que ele é um sensor frágil. Então, na mesma hora que você consegue ter respostas muito boas, tá, você precisa pensar numa estrutura que não vai quebrar o sensor. Então, sempre no desenvolvimento dos nossos dispositivos, envolvendo o sensor piezoelétrico, a gente sempre tem essa questão de, beleza, a gente vai utilizar ele porque ele consegue pegar vibração, consegue pegar pressão plantar, consegue pegar pressão, consegue pegar força, mas a gente não pode quebrar a cerâmica, tá? Então, ele é um sensor que demanda esse cuidado de pensar no entorno, além de também pensar na própria fixação dele, para você não acabar com a cerâmica, como você vai fazer a solda dele, e também até o circuito de condicionamento dele é um circuito de amplificador de carga, então ele tem uma pequena diferença ali na própria eletrônica, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com a utilização dele. Então, tem como fazer com o sensor piezoelétrico? Tem, tá? Os mais baratos são as cerâmicas, mas elas quebram muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Então, você tem que pensar em como que você vai fazer esse retorno da informação de forma... Se você quer a informação táctil, né? A pessoa está colocando ali, está pisando, né? Então, você tem que pensar nisso, como que vai ter esse retorno sem quebrar o sensor. Existem outros materiais piezoelétricos que são materiais um pouquinho mais poliméricos, mas só que esses materiais, eles perdem um pouco da questão da vibração e são um pouquinho mais caros, porque a cerâmica piezoelétrica, ela tem, na mesma hora que ela pode funcionar como sensor, ela pode funcionar como um atuador, porque se você colocar uma tensão alternada nos terminais dela, ela vibra também. É o mesmo funcionamento de um microfone, microfone de um telefone antigo. Tá? Então, é o mesmo processo. Você consegue fazer ela vibrar. As poliméricas, elas são um pouquinho mais problemáticas nesse ponto, tá? Então, as cerâmicas, elas são baratas, dá para fazer com elas, mas elas quebram muito. Então, até no próprio no Bioteca, a gente está ali pensando em algumas formas de como fazer essa parte do biofeedback. Aí ele tem um grupo específico de 3 alunos ali que trabalham nessa parte ali de como enviar essa informação. Mas com piezoelétrico dá, cerâmica piezoelétrica dá, mas ela quebra fácil, então tem que tomar cuidado com isso. E existem outras formas ali até um pouquinho mais precisas de retornar essa informação. Nossa, velho, que da hora. Eu tô processando ainda aqui o tanto de informação que você falou. Muito, muito top o conteúdo. Como eu falei, eu só vim hoje jogar o doce na boca de vocês. O resto, aí, infelizmente, tem que ir atrás, porque é muita coisa mesmo. Verdade. Bom, acabou as perguntas. Cara, muito obrigado por ter atendido ter atendido tão prontamente para participar aqui do nosso segundo Secomp. É, tem algumas palavras finais? Aí Bom, você gostaria de falar? eu queria agradecer, então. Sei que foi também meio de última hora, né, o convite, mas eu sempre gosto de mostrar um pouco dos trabalhos, de contar um pouco da minha experiência. Eu acho que é legal, assim, a gente contar um pouco daquilo que a gente já passou, dificuldades, sofrimentos, assim. Então, agradeço bastante pelo convite, né? Estou aberto também
os alunos que tiverem dúvidas também podem procurar pelos contatos, tá? E o que vocês precisarem aí também do curso de computação, assim, podem falar comigo. Agora eu vou estar mais na UTFPR de Curitiba, mas é a mesma casa, né? Mesmo TF. E o que vocês precisarem, tá? Estou aqui. Agradeço mais uma vez pelo convite e estou sempre à disposição do departamento e do curso, tá? Certo. A professora Tamara também está agradecendo você ter aceitado participar do nosso evento. E, e todo mundo aqui que participou da organização vai dar um recadinho aí no final a todos aí que estão na live. Certo? Beleza. Obrigado, José. Beleza, valeu.